Olá pessoal, tudo bom? Tudo jóia? Vamos falar sobre fisiologia animal, vamos falar de respiração, sistema respiratório, certo? Então vamos lá. Começando aqui, pessoal, com a respiração celular, né? O que a gente chama de respiração celular? Ora, a respiração celular acontece, claro, dentro da célula, né? Aqui está representado a respiração celular de células eucariontes. O que nós temos aqui? No citoplasma da célula acontece um processo chamado de glicólise, né? Que é a quebra da molécula de glicose até piruvato. Esse piruvato ele acaba entrando e se modificando, né? Ao entrar na mitocôndria, né? E nós teremos, a partir de agora, a fase anaeróbica dentro da mitocôndria. Então, nós temos uma fase anaeróbica, que é no citoplasma da célula, que se caracteriza pela quebra da molécula de glicose, que nós chamamos de glicólise, né? E depois a fase dentro da mitocôndria de células eucariontes, né? Nós teremos o ciclo de Krebs, né? E a cadeia respiratória, tá? Então, aqui fase anaeróbica não precisa do oxigênio e fase aeróbica precisa do oxigênio, certo? Então, nós teremos aqui na cadeia respiratória, ó, a injeção do oxigênio, do O2, né? Que será então o aceptor final do hidrogênio, né? O hidrogênio não pode andar sozinho, nós temos aceptores, né? O NAD, o FAD, né? E aqui no final da cadeia respiratória, o oxigênio como aceptor final do hidrogênio, certo? Então, pessoal, esse é o processo de respiração celular. Nós vamos falar de fisiologia animal do processo de ventilação. Então, no sistema respiratório, onde nós temos trocas gasosas com o meio, né? Oxigênio e o dióxido de carbono, O2 e CO2, o aparelho respiratório compreende boca, epiglote, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, né? E aqui nós temos, então, um desenho, né, mostrando aqui, ó, a cavidade oral, né, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, né, mostrando aqui traqueia, e daí nós temos a ramificação de brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, né? Essa última partezinha, os alvéolos pulmonares aqui, ó, é a única estrutura que vai ter contato, né, com o sistema circulatório, tá? Com vasos sanguíneos. Gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, ó, para esta musculaturazinha aqui, que é uma característica de mamífero, né, que é o nosso diafragma, certo? Então, nós teremos o nosso sistema respiratório aqui numa cavidade torácica, né? Separado da cavidade abdominal, ó, por esta musculatura aqui que nós chamamos de diafragma. Quando ele está contraído, ó, ele vai se abaixar aqui, ó, né? Essa posição aqui ele está relaxado. Mas aqui então, só fazendo uma descrição do sistema respiratório: boca, epiglote, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Os alvéolos é a única estrutura, então, que se comunica com o sangue, né? Onde ocorrem as trocas gasosas. Essas trocas gasosas é o que nós chamamos de hematose, aonde, por um processo de difusão, o CO2 sai do sangue para o alvéolo pulmonar e o oxigênio do alvéolo pulmonar passa, então, para o sangue, né?
onde nós teremos lá as hemáciazinhas, os glóbulos vermelhos, né, que são células anucleadas, bicôncavas, né, que vão então transportar este gás. Nós vamos ver ao longo aí dos slides, né, que a hemáciazinha transporta preferencialmente o oxigênio, né? Pode transportar um pouquinho de CO2, tá? Mas a grande maioria deste CO2 é transportado no plasma sanguíneo, tá? Nós vamos ver aí ao longo dos slides. E a respiração interna, que seria a respiração então celular, que é o que nós iniciamos o processo de respiração, né? Seria então essa associação direta do metabolismo oxidativo, né? E a entrada do O2 do sangue para a célula e a saída do CO2 da célula para o sangue. É claro que esta respiração interna está diretamente relacionado à quebra de moléculas orgânicas, né? Onde nós vamos pegar a glicose, transformar essa glicose em CO2 e água, produzindo então energia para os nossos processos metabólicos. Olha aqui que bonitinho, ó. Isso aqui é um alvéolo pulmonar, ó. Isso aqui, pessoal, é a única coisa que terá contato então com o sistema circulatório. Vejam que esse alvéolo pulmonar, ó, ele é todo vascularizado, ó. Aqui que nós teremos então as trocas gasosas por difusão, né? Vocês se lembram do processo de difusão, né? É a movimentação natural das moléculas, da onde eu tenho maior concentração para menor concentração, né? Isso foi postulado, né, como sendo um deslocamento a favor de um gradiente de concentração. Então, se eu tenho aqui uma grande concentração de oxigênio, esse oxigênio passa para a corrente sanguínea, né? E como eu tenho o sangue rico em CO2, esse CO2 por difusão vem para dentro então do nosso alvéolo, tá? Então aí seriam então as trocas gasosas a nível de alvéolo pulmonar, que é o que nós chamamos de hematose. Não pode esquecer esse nome. Então, o diafragma, que é uma musculatura, como eu já disse, exclusiva de mamíferos, né? Que nós teremos ali a separação da cavidade torácica, da cavidade abdominal, né? Aqui nós temos esse músculo diafragma relaxado, né? E aqui esse músculo, então, contraído, né? É o músculo que separa a cavidade torácica da abdominal, é o principal músculo da inspiração. A contração produz uma diminuição da curvatura, aumentando a cavidade torácica, né? É claro, não é só única e exclusivamente movimentação do diafragma, né? Na contração do diafragma, nós também teremos uma contração da musculatura dos intercostais, né? Logo, logo estaremos falando de inspiração e expiração. Então, na inspiração, inspira, tu tem a contração do diafragma, tu tem a contração dos intercostais, tu aumenta o volume da caixa torácica, tu diminui a pressão interna e o ar entra. Quando nós temos o relaxamento, né? Aqui, ó, o relaxamento deste diafragma, o relaxamento dos intercostais, nós diminuímos o volume da caixa torácica, nós aumentamos a pressão dentro, né, do pulmão e esse ar vai sair, né? Aqui, inspiração e expiração. Como nós já tínhamos comentado, o diafragma se contrai, né, e abaixa arrastando os pulmões, os músculos intercostais se contraem e elevam as costelas, aumenta o volume torácico e diminui a pressão no interior do pulmão, o ar entra carregando o oxigênio
aí nos alvéolos, ocorrendo então as trocas gasosas, que é o que nós chamamos de hematose. Na expiração acontece o contrário, né? Tu tem o diafragma e os músculos intercostais, eles vão relaxar, comprimindo os pulmões, né? Diminuindo ali o volume torácico e aumentando a pressão no interior do pulmão. O ar sai carregando então o gás carbônico, né? Aqui mostrando um desenhozinho com a traqueia, brônquios, bronquíolos, né? E lá a subunidadezinha, a menor partezinha ali, né? São os alvéolos pulmonares, aonde nós temos ali, ó, a hematose, né? Que seriam então ali as trocas gasosas. 4 moléculas de oxigênio ligam-se então à hemoglobina, formando o que nós chamamos de oxihemoglobina. O gás carbônico passa dos capilares para o interior do alvéolo, a maior parte chega na forma ali de carbono dissociado em hidrogênio e bicarbonato, né? Outra parte forma aí a carbohemoglobina e se chama então, se acha dissolvido no plasma. Então, relembrando ali que a gente vai falar várias vezes sobre isso, né? Quando nós temos o oxigênio associado à hemoglobina, nós temos a oxihemoglobina, certo? Quando nós temos o gás carbônico ligado, então, à hemoglobina, nós temos ali a carbohemoglobina, certo? E a grande parte do CO2, do dióxido de carbono, será transportado através do plasma sanguíneo. Tá? Então, assim, ó, a hemoglobina transporta preferencialmente oxigênio, ok? Vai transportar um pouquinho de CO2. A grande maioria do CO2 transportado pela corrente sanguínea está na forma de bicarbonato. E um pouquinho do oxigênio vai ser transportado dissolvido no próprio plasma. Isso aí vai ter uma importância fisiológica bem grande para nós, porque o CO2, quando encontra a água do plasma sanguíneo, forma ácido carbônico, alterando o pH sanguíneo, certo? Então, a hemoglobina, que são proteínas contidas dentro das hemácias, né, são responsáveis pelo transporte do O2 e um pouquinho de CO2 dos pulmões até o tecido e vice-versa. Quando transporta o O2 é chamado de oxihemoglobina. Quando está transportando o CO2 é denominado de carbohemoglobina, tá? Então, tá aí, né, os nossos glóbulos vermelhos, né, glóbulos rojos, né, que vão transportar então preferencialmente o oxigênio. Aqui uma proteínazinha, né, no seu estágio quaternário, né, a hemoglobina, um pigmento porque tem cor, né, devido à presença do ferro, dá a coloração vermelha ao nosso sangue, né, pigmento respiratório porque transporta então gás. E nós teremos aqui então a hemoglobina com oxigênio, oxihemoglobina é instável. O que quer dizer ser instável? Simplesmente ela está transportando o oxigênio, tem que chegar no tecido e ó, toma o oxigênio e me dá o CO2. Né? Quando nós temos a hemoglobina com o gás carbônico, nós temos a carbohemoglobina. Né? Peguei esse CO2, cheguei lá no alvéolo pulmonar, ó, tome esse CO2 e me dá oxigênio, me dá O2, certo? Ora, aqui nós temos um problema sério. Vejam que quando a hemoglobina se associa ao oxigênio, a hemoglobina se associa ao gás carbônico, forma uma estrutura instável.
Agora, quando nós temos a hemoglobina com monóxido de carbono, isso aí é um pepino, com CO, monóxido de carbono. Nós temos a carboxihemoglobina, que forma uma ligação estável. Pessoal, aqui está o grande problema, né, de nós ligarmos o carro com a garagem fechada. É um perigo, senhoras e senhores. Por quê? Ora, porque o que acaba saindo no cano de descarga, né? Quando é que nós temos a produção do monóxido de carbono? Quando nós temos uma combustão pobre em oxigênio, que é o que acontece nos nossos motores a combustão. E nós liberamos no cano de descarga o monóxido de carbono. Ora, quando nós temos as hemáciazinhas, aonde nós encontramos dentro da hemácia a hemoglobina saturada com o monóxido de carbono, formando ligação estável, nós teríamos ali um processo de asfixia, tá? Isso é muito, muito perigoso, que pode levar o indivíduo, então, ao óbito, tá? O indivíduo à morte. Então, não se liga, né, um automóvel dentro de uma garagem completamente fechada pelo risco aí da asfixia, ok? Bom, esse slide aqui é muito bonitinho. Nós já conversamos sobre isso, sobre, né, o transporte do oxigênio e o transporte do CO2. Mas gostaria que vocês prestassem atenção aqui, ó. Tá? Então, o que acontece quando eu tenho exercício físico, quando eu tenho atividade muscular, né? Na atividade muscular, nós estamos fazendo a respiração celular. Então, está entrando o oxigênio para o tecido, né? Nós utilizamos esse oxigênio no processo de combustão, né? Ali na respiração celular, queimando a glicose até CO2 e água. E nós produzimos na musculatura, pelo processo de respiração celular, o CO2. Ó, e esse CO2 terá que ser transportado. Então, nós temos aqui chegando, né, um sangue rico em oxigênio. Esse oxigênio vai para o tecido, eu estou produzindo no tecido CO2, esse CO2 tem que voltar para a corrente sanguínea, aonde nós vamos fazer então ali, né, nos alvéolos pulmonares, um processo de hematose. Por difusão sai o CO2, por difusão entra o O2. Enquanto praticamente todo o oxigênio é transportado pela hemoglobina, isso não ocorre com o CO2. Apenas cerca de 23% do CO2 presente no sangue são transportados sob a forma de carbohemoglobina. A maior parte corresponde a cerca de 70% do total do CO2 no sangue, é transportado sob a forma de íons bicarbonato no plasma. Claro, né? Ó, os íons bicarbonato, né? Ora, depois que nós tivermos, então, aquela pequena porção, ó, os 7% restantes são transportados principalmente pelo plasma, como o CO2 mesmo, que quando encontra a água, ó, forma o ácido carbônico, tá? Alterando o pH do nosso sangue. A união do gás carbônico com a água do plasma é responsável pela formação do ácido carbônico, o que acarreta em diminuição do pH sanguíneo venoso, que passa de 7,36, né? Na verdade, o pH normal do sangue é 7,4 e ele passa aí para 7,36, né? Que é uma modificação suficiente, né, para gerar uma resposta fisiológica, né? Quando nós temos a leitura lá na medula oblonga que
que controla o nosso sistema respiratório de alteração de pH, né? Nós, em repouso, sem exercício físico, o nosso pH é 7,4. Em atividade muscular, ele fica alterado para 7,36. Alguns autores chegam a colocar 7,2, né? O que acontece aí? Nós teremos a leitura na medula oblonga, né, dessa modificação de pH sanguíneo, e nós teremos o aumento da frequência respiratória, aumento da contração do diafragma, né, e aumento também da contração dos intercostais, aumentando frequência respiratória e, consequentemente, aumentando também a frequência cardíaca. Aqui está nos mostrando, né, que nós temos aqui em repouso, né, isso aqui é uma afinidade, né, está nos mostrando aqui a afinidade da hemoglobina ao oxigênio. Com o exercício físico e alteração do pH, ó, eu diminuo a afinidade, né, da hemoglobina ao oxigênio. Claro, como eu estou em exercício físico, eu tenho que chegar no tecido e largar com maior eficiência, ó. Eu tenho que me desfazer com muita eficiência deste oxigênio. Por isso que diminui a afinidade, né? Ó, em exercício físico, diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Nós notamos também uma diferença de afinidade, ó, ali com relação ao indivíduo, né, que está na condição dentro da barriga da mãe ali, ó, né, sendo gerado ali, ó, no útero materno, né, o feto, ele vai ter uma afinidade muito maior, né, pelo oxigênio do que a hemoglobina materna. Claro, porque o oxigênio chega por um processo de difusão ali na placenta e ele vai ter que arrancar de qualquer jeito esse oxigênio dali, né? Então, no seu sistema circulatório, a hemoglobina fetal, ela tem uma afinidade muito maior pelo oxigênio do que a afinidade da hemoglobina materna. Tá? Claro que depois do nascimento volta ao normal, vai ficar tudo igual. Tá? Diminui essa grande afinidade que nós estamos vendo aqui, ó, da hemoglobina fetal, ela diminui, ficando então igual a do adulto. Aqui mostrando a nossa medula oblonga, que vai então regular o processo respiratório, né? Então, quando nós temos um aumento, uma variação de pH, nós temos uma instrução nervosa, né? Aqui para aumentar a frequência da contração dos intercostais e aumentar a frequência também ali da contração do diafragma. Tá? Nós teremos também células quimiorreceptoras, tá? Aqui na aorta, né, e nas carótidas, nós temos células quimiorreceptoras que fazem a leitura da carência de oxigênio, tem pouco oxigênio. E também teremos, então, a sinalização neurológica desta leitura de pouco oxigênio, ó, para a medula oblonga, aumentando então essa frequência respiratória. Aqui nós temos então os tipos de respiração, a respiração cutânea, né, que é uma difusão ali através da superfície do corpo do indivíduo, né? A respiração traqueal, que é devido à utilização de traqueias, muito característico nos insetos, né?
onde nós temos a abertura chamada estigma e tubulações que se ramificam para dentro do corpo do indivíduo. Muita atenção com relação à respiração traqueal dos insetos, né? Porque ele não vai ter a conexão com o sistema circulatório. Então, o sangue dos insetos não transporta gás. Nós temos também a respiração branquial. Aqui eu chamaria a atenção de vocês pelo sistema de contracorrente, né? O sangue vai num sentido e a água no outro sentido, né? Com o objetivo de não igualar as concentrações. Não esqueçam que no processo de difusão, né, que tem como objetivo igualar as concentrações, quando nós igualamos concentrações por difusão, nós temos a diminuição da velocidade de difusão. Muito cuidado, muita atenção aí. Por isso que na respiração branquial nós temos o sistema de contracorrente. A água vai num sentido e o sangue no outro, né? Por isso que não teremos ali igualando concentrações de gás, né? A pulmonar, que a gente estava conversando agora, né? Ali característico de mamíferos, mas também em aves e répteis. Mostrando aqui uma respiração cutânea, também pode ser chamada de tegumentar, né? Através ali do epitélio de revestimento dos animais, né? A respiração traqueal, ó, isso aqui são as traqueias que ramificam para dentro do corpo do animal, injetando oxigênio direto na musculatura, né? Respiração traqueal. Respiração branquial, onde o oxigênio é tirado, né, da água, né? O oxigênio se encontra dissolvido na água, né, e será então retirado direto da água. E uma respiração aqui, então, pulmonar. De novo, cutânea, traqueal e branquial. Nos invertebrados, em que o sistema circulatório participa do transporte de O2 e CO2, esses gases são transportados dissolvidos no sangue. Entretanto, a quantidade de oxigênio que pode ser transportado dessa maneira é pequena. No curso da evolução, surgiram mecanismos que aumentaram a eficiência desse transporte. E esse foi um dos fatores que possibilitaram o surgimento de animais com organização corpórea mais complexa. Um desses mecanismos foi o surgimento da proteína especial que contém o metal na molécula, geralmente o ferro ou o cobre. Essas proteínas têm cor e por isso são chamados de pigmentos, no caso respiratórios. Eles também têm grande afinidade com o oxigênio, aumentando muito a capacidade do sangue de transportar esse gás. Assim, nos animais que possuem pigmentos respiratórios, praticamente todo o oxigênio do sangue é transportado por eles, sendo apenas uma pequena parcela transportada dissolvida no plasma, né? Evolutivamente também, pessoal, fica muito difícil da gente justificar por que, né, nós fomos agraciados com a hemoglobina dentro das nossas hemácias, né? Provavelmente porque isso proporcionou um ambiente adequado, né? Um ambiente com uma facilidade maior de controle dessas reações ali dentro da célulazinha, né? Das hemácias, né? Essas células têm a sua origem na medula óssea vermelha, na forma de um eritrócito, né? Passa por um processo de modificação, de perda, né, de núcleo de algumas organelas, né, e nós teremos então ela com uma forma bicôncava, também para aumentar a eficiência da conexão então com esses gases, né, principalmente o oxigênio. Pessoal, não queimem a pestana de vocês, né? Isso aqui é mais uma tabela mostrando para vocês
os tipos, né, de metal que podem estar associados ali, né, na hemoglobina, né? Então, nós teremos na hemoglobina ferro, hemoeritrina ali nós teremos também ferro, hemocianina o cobre, clorocruorina o ferro, hemovanadina o vanádio, né? Em alguns animais, ao invés do pigmento respiratório estar dissolvido no fluido sanguíneo, localiza-se no interior de células. É o que ocorre em todos os vertebrados e em alguns poucos invertebrados, como certas espécies de poliquetas e de equinodermos e de bivalves. Nos vertebrados, a hemoglobina está contida nas hemácias. Um beijo bem grande para vocês. Espero ter ajudado vocês aí no estudo na fisiologia animal, né? No sistema respiratório. Um grande beijo para todos vocês. Tchau e até a próxima.